Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, vou trazer um assunto bem interessante que a gente nunca tratou aqui em nenhum vídeo aqui no canal. É uma novidade, mas é de interesse para todo mundo, tá? Tanto para auxílio doença, aposentadoria por invalidez, auxílio acidente. Então acompanhe esse vídeo com bastante atenção. Olha lá, aposentadoria por incapacidade total e permanente, ela pode ser chamada para revisão do pente fino em qualquer tempo, época, ou de quanto e quanto tempo ela deve passar por revisões. Bom, vamos lá. A aposentadoria total e permanente é um benefício concedido pelo INSS a segurados devido à incapacidade física e mental não têm condições de exercer suas atividades. No entanto, é importante estar ciente que esse tipo de aposentadoria pode ser chamada para revisão tanto através do chamado pente fino quanto em outras ocasiões. O INSS, pessoal, faz pente fino o ano inteiro. É que agora, quando é em massa a convocação, aí é divulgado nas mídias, na internet, causa aí um burburinho. Mas todos os dias, em frente à sala do perito, nas agências em todo o Brasil do INSS, tem gente passando por perícia, tem benefícios sendo concedidos, tem benefícios sendo indeferidos. Todos os dias acontece isso. O pente fino, vocês sabem que é um programa que o INSS justifica chamar os benefícios de incapacidade exatamente para ver se ainda existe, né, a incapacidade laboral que gerou a concessão do benefício. Muitas vezes nós não podemos deixar de falar, a pessoa, esse segurado ainda está incapacitado e mesmo assim ele recebe uma alta indevida. Mas vamos lá, não há prazo específico para revisões. É importante estar ciente que o benefício pode ser chamado para revisão a qualquer momento. Por isso é fundamental que você sempre esteja atento às obrigações e mantenha toda a documentação atualizada, né? Como sempre falamos, documentação. Vale ressaltar também que quem não atender às solicitações de revisão, o benefício vai ser suspenso ou até mesmo cancelado. Por isso, tenha ciência das suas responsabilidades e obrigações. A manutenção do seu benefício de incapacidade, seja aposentadoria por invalidez, auxílio doença, depende também de você. Agora, o aposentado por invalidez, olha aqui, pode ter o benefício mudado pelo perito do INSS se constatar que a incapacidade não é mais permanente e sim é uma incapacidade temporária. O que ele pode fazer? Ele pode dar alta, ele pode mudar do benefício de aposentadoria por invalidez para auxílio doença. Bom, o benefício de aposentadoria por invalidez, ele tem como característica as pessoas que sofreram um acidente que não podem mais exercer a sua função em nenhum outro tipo de função. Já a incapacidade temporária quer dizer que a pessoa sofreu um acidente, tem uma incapacidade, mas ela vai ter um período curto para se recuperar. Então, é concedido o auxílio doença. Quando isso ocorre, o perito do INSS realiza uma avaliação, levando em consideração laudos médicos e demais documentos fornecidos, a fim de verificar se a incapacidade permanente ainda está presente. Caso seja constatado que o segurado possui uma incapacidade temporária, o benefício de auxílio de aposentadoria por invalidez, ele pode ser alterado. Uma informação nova aí que muita gente não sabia. Você está recebendo aposentadoria por invalidez. Vamos lá. Você foi convocado aí para o pente fino ou para uma revisão. Aí o perito, naquele momento, ele constata que não existe mais a incapacidade total e permanente. Mas você ainda está incapacitado, ele sabe que você está incapacitado. Mas essa incapacidade que ele está constatando, ela é temporária, ela é por um período curto. O que ele faz? Ele dá alta na aposentadoria por invalidez, concede o auxílio doença, ou ele deixa você recebendo a incapacidade total e permanente, mesmo com que ela seja temporária. É uma coisa um assunto, uma informação muito interessante que vai ajudar muita gente. Eu tenho certeza disso. Durante o período da incapacidade temporária, o segurado ele pode receber outros tipos de benefícios oferecidos pelo INSS, por exemplo, como o auxílio doença, que é destinado a esses que estão temporariamente incapazes para o trabalho. Assim, o segurado continua recebendo o amparo necessário até que sua capacidade para o trabalho seja restabelecida. Vale ressaltar que a avaliação é possível alteração do benefício por parte do perito, tá? Eles são realizados com base em critérios e regras estabelecidas na legislação previdenciária vigente. Portanto, é importante que o segurado mantenha documentos atualizados e em dia a fim de garantir
uma avaliação justa, precisa por parte do perito. O benefício de aposentadoria por invalidez ele pode ser mudado para uma incapacidade temporária, caso seja constatado pelo perito do INSS que a incapacidade não é mais permanente. Está respondido, pode ser alterado. Essa alteração visa adequar o benefício à realidade do segurado, garantindo que ele ainda continue tendo um amparo até sua recuperação. Olha aí, ele pode ser alterado, mas e aí, como é que faz? Ele dá alta na aposentadoria por invalidez e no mesmo tempo ele já concede o auxílio-doença, que é a incapacidade temporária. Mas e aí, como é que funciona? E se a pessoa estiver recebendo 60% lá, porque ela se aposentou por invalidez depois da reforma da Previdência, como é que fica? Existe uma legislação previdenciária, vocês viram aqui. Ele cessa a aposentadoria por invalidez, que é o cálculo depois da reforma da Previdência, que a pessoa recebe 60% daquilo que ela recebia quando estava na ativa. Mas o auxílio-doença, o cálculo é outro, a pessoa recebe 91%. Será que a pessoa vai ficar contente se fizer essa modificação? Cessa a aposentadoria por invalidez e concede o auxílio-doença na sequência, aí deixa de receber 60% e passa a receber 91%. Mas espera um pouquinho, tem vantagens e desvantagens. O auxílio-doença ele é um benefício muito visado pelo INSS. Não é à toa que ele passa por constantes revisões e são concedidos períodos muito curtos. A aposentadoria por invalidez ela tem outros requisitos que devem ser levados em consideração. Por exemplo, quem tem mais de 5 anos recebendo aposentadoria por invalidez, quando recebe alta tem 18 meses de mensalidade de recuperação. Como é que faz? Ele vai receber 6 meses, os 6 primeiros meses ele continua recebendo o valor normal, os segundos 6 meses ele recebe metade e os últimos 6 meses para completar os 18 meses, 25%. E como é que faz se ele tiver mais de 5 anos? Aí ele vai receber a mensalidade de recuperação junto com o auxílio-doença? É algo complicado, mas a mudança é prevista na legislação previdenciária. Olha aqui que coisa interessante. Eu falo, INSS não é para amador não, pessoal. Os caras colocam essas coisas no papel, né, os intelectualoides que fazem essas coisas, eles colocam no papel de uma forma que depois eles mesmos acabam se complicando. Porque, pensa bem, você recebe 60% de X, aí você deixa de receber 60%, de receber o benefício que está te dando 60%, e imediatamente você passa a receber 91%. Mas num benefício que os períodos são mais curtos, que tem revisões constantes. E aí, como é que faz uma situação dessa? O auxílio-doença é um benefício, né, para pessoas incapacitadas temporariamente por uma doença ou por um acidente. Nesses casos, também ela pode se tornar permanente. De que maneira? Você entrou lá, está recebendo o auxílio-doença e está renovando, prorrogando e o seu estado de saúde, a sua incapacidade cada vez agravando mais. O perito ele pode converter em aposentadoria por invalidez. E aí? Você recebia 91% na base de cálculo do INSS, do que você recebia quando você estava na ativa, e quando converte para aposentadoria por invalidez, você passa a receber 60%. Agora é ao contrário. Quem recebe, na demonstração anterior, quem recebia 60% passa a receber 91%. Agora, quem está recebendo 91%, que é do auxílio-doença, e vai aposentar por invalidez, passa para 60%. Olha que coisa, pessoal. Olha que coisa maluca, que regra louca é essa. E não é à toa que está no Supremo Tribunal Federal para se julgar essa forma de cálculos da aposentadoria por invalidez depois da reforma da Previdência, se ela é constitucional. Imagina você, o teu irmão se aposentou uma semana antes da reforma da Previdência. Ele ganhava R$3.000. Ele aposentou com 2.900, vamos colocar assim. Você se aposentou na semana seguinte, já com a reforma da Previdência promulgada. Você vai receber só 1.800. Que é 60% de 3.000. E aí? Olha que coisa louca. O mesmo benefício, os mesmos requisitos, a mesma incapacidade, que ela é total e permanente, não importa que tipo de incapacidade, ela é considerada total e permanente. Uma semana antes, a pessoa recebe praticamente o salário inteiro. Na outra semana, por causa da promulgação da reforma, aquele que também tem os mesmos requisitos vai receber só 60%. Isso não pode ser constitucional, né?
Não tem como. Ah, mas eles alegam que diminuiu o tempo de contribuição necessário. Tudo bem, passou de 20 anos para homem e 15 anos para mulheres. E para cada ano que exceder 20 anos para homens, recebe 2% a mais. E para cada ano para que exceder 15 anos para mulheres, também recebe 2% a mais. Mas esse cálculo é uma coisa louca. Bom, agora vamos falar, se caso você recebe o auxílio doença e você ficou com a sequela, que reduziu sua capacidade, e o perito te concede o auxílio acidente, isso é ruim? O auxílio acidente é um benefício destinado a segurados que sofreram acidente de qualquer natureza e ficaram com a sequela que reduzem a capacidade para o trabalho. Diferente do auxílio doença, o auxílio acidente não impede que o segurado continue trabalhando e garante um valor mensal adicional como compensação pela redução da capacidade. Quando o perito constata a existência da sequela no segurado durante uma avaliação médica, é obrigação dele registrar essa informação no laudo pericial. Essa sequela ela deve ser comprovada através de exames médicos, avaliação clínica, sendo importante tanto para o segurado, que poderá ter direito ao auxílio acidente, quanto ao INSS, que irá analisar o caso e conceder ou não o benefício. É fundamental que o segurado apresente todos os documentos e exames necessários durante a perícia, a fim de comprovar de forma satisfatória a existência da sequela e a relação com o acidente. Além disso, caso o laudo pericial seja contraditório ou não atenda às expectativas do segurado, é possível solicitar uma nova perícia ou entrar com recurso administrativo para contestar a decisão do INSS. Importante ressaltar que o auxílio acidente é concedido apenas em situações em que a sequela resulta em redução laboral da capacidade do segurado. Portanto, cada caso deve ser avaliado individualmente pelo médico perito, levando em consideração as condições específicas e as consequências da lesão do segurado. Em resumo, o auxílio doença em auxílio acidente, o perito é obrigado a fazer o registro da sequela que constata durante a perícia médica. Essa sequela, se comprovada através de exame e tudo, ela garante o direito ao benefício a esse segurado. Em caso de discordância quanto ao laudo pericial, é possível você contestar a decisão. INSS, se não fizer essa conversão de um benefício para outro, eu posso procurar a Justiça Federal para realizar essa conversão? É claro que sim. A justiça existe para isso. O INSS tem desempenhado aí o papel de ser responsável em conceder benefício. Mas muitas vezes, o que acontece? Ele não leva em consideração muita coisa e acaba cometendo injustiças. A Justiça Federal atua como uma instância quando o segurado se sente prejudicado pela ausência de solução adequada do INSS. Na prática, o segurado pode entrar com processo na Justiça Federal solicitando aí, no caso, a conversão de um benefício. Ou então, retornando ao benefício que ele ganhava mais. É importante contar com acompanhamento, por exemplo, de um profissional. Se você não se sente seguro para entrar com o processo, e nós já explicamos, pode ter fase do processo que você necessite de um advogado. Se você não contratar um advogado logo no início, e você pode fazer um acordo com ele, no caso ganhando a sentença, você paga os honorários quando sair atrasados, mas, por exemplo, você ganha a sentença favorável a você, o INSS não implanta o benefício, você tem que comunicar ao juiz que o INSS não está cumprindo a sentença. Você tem que entrar com uma ação chamada mandado de segurança. Esse mandado de segurança é necessário que você tenha um advogado para apresentar. Esse você não pode você mesmo chegar lá e dar entrada. O processo contra o INSS, sim, não é necessário você estar com o advogado. Mas o mandado de segurança é obrigatório para comunicar ao juiz que o INSS está deixando de cumprir uma obrigação, uma sentença, e aí o juiz vai intimar e vai estipular multa. Então é sempre para se pensar, vale a pena pagar honorários? Quando sai lá o atrasado, o advogado dá uma mordida de 30%. Mas e aí? Qual é o papel dele? O advogado conhece as leis, ele vai estar presente. O mandado de segurança não é barato para um advogado entrar com essa ação. Então, o processo judicial, o segurado vai ter a oportunidade de apresentar as suas razões pelo qual ele precisa, ele acredita que a conversão é necessária e os prejuízos que ele está tendo decorrente à negativa do INSS. Né? E vai caber ao juiz aí, através da argumentação, decidir se a conversão deve ou não ser realizada. Tá bom, pessoal? Olha que assunto interessante para se pensar, para vocês verem como funciona o INSS.
é coisa de louco, como se diz. INSS não é para amadores, eu sempre falo isso, tá bom? Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido, né, essa coisa louca que pode acontecer com qualquer um de vocês a qualquer momento. Basta estar numa perícia e é melhor, às vezes, você também ter uma conversão do que receber uma alta e perder o benefício definitivamente. Pelo menos é isso que eu penso. Gostou do vídeo? Dá um like, compartilha com um amigo, parente, vizinho, conhecido, que está no INSS aí, que precisa de informações como essa. Essa informação aqui, ela é única, tá, pessoal? Você não vai encontrar outros canais, outro lugar falando sobre isso, não. Mas é que como a gente tem muito tempo trabalhando com o INSS, sabe muito bem e conhece muito bem como é que funciona, nós temos aí o conhecimento para trazer esse conteúdo para você. Então compartilhe esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado com os nossos novos conteúdos, tá bom? Meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, já tem uns anos. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês e a família de vocês. Com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, esperança, né? Que é o que nós temos que ter demais nesse país, tá bom? Que Deus me abençoe. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.